para Brasília agora, porque tem um destaque chegando também com o Cláudio Humberto, conosco no Jornal Gente de hoje. Tudo bem, Cláudio? Bom dia. Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. Aqui em Brasília, o fato do dia vai acontecer à noite e há uma grande curiosidade da classe política e até de magistrados de tribunais superiores, etc., quanto à relação muito curiosa, nova, né, entre o presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo acha meio estranho isso, né? Qual o país democrático do mundo onde ministros da Suprema Corte confraternizam com o chefe do Poder Executivo, né? Isso não seria considerado próprio em nenhum lugar do mundo. Mas aqui no Brasil as coisas acontecem coisas, né, que até Deus duvida. Bom, o fato é que isso tem sido encarado como uma celebração de uma espécie de governo compartilhado do presidente com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Em Dubai, dias atrás, o presidente da República chegou a declarar que conta mesmo com o Supremo Tribunal Federal e não com o Centrão. Não é com o Centrão que o presidente Lula compartilha o seu governo, o poder, mas sim com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Lá em Dubai, ele disse que recorreria ou orientou no sentido de passar para o Supremo a bola do marco temporal das terras indígenas. Por quê? Porque ele não contava com o Centrão para manter o seu veto, ele contava com o Supremo Tribunal Federal. E essa relação é cada vez mais próxima, já era muito próxima desde a campanha eleitoral. É preciso lembrar que 3 dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral são integrantes do Supremo Tribunal Federal e um deles é o presidente do TSE, sempre assim, né? Quem preside o TSE é sempre um dos representantes do STF, né, do Supremo Tribunal Federal na Corte Eleitoral. E aí segue a vida, né? O que se verifica no governo Lula é uma coisa também inusual, ministros indicando pessoas para compor a equipe do governo ou para compor cargos. É o caso do Paulo Gonet, que ontem assumiu a Procuradoria-Geral da República. Ele foi indicado pelo ministro Gilmar Mendes, depois essa indicação foi encampada pelo presidente do TSE e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. É tudo muito estranho, tudo muito novo. Esse governo compartilhado é uma versão não prevista na Constituição, por exemplo, daquele governo de coalizão inaugurado pelo pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Também não estava na Constituição, a tal da coalizão, né, do governo de coalizão, mas foi assim que ele agiu, como diversos outros presidentes da República, né? O presidente Lula demonstra com esse comportamento que aquela velha máxima, segundo a qual o diabo não é sábio por ser sábio, mas por ser velho. E experiente e muito esperto, o presidente Lula quer estar blindado no Supremo Tribunal Federal de processos e de condenações. E, de outro lado, é uma forma de ele agradecer ou reconhecer o papel do Supremo Tribunal Federal na sua própria eleição. Afinal de contas, foi o Supremo que reconsiderou decisões dele próprio, né, reviu entendimento anterior para soltar Lula e viabilizar a sua candidatura a presidente da República. Ele é muito grato a isso, né? Agora, o jantar tem sido aqui considerado, sobretudo na classe política, impróprio entre o presidente e os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, o presidente e o seu governo já anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada daqueles vetos, aquela humilhante derrubada promovida e garantida pelo Centrão na semana passada, sobretudo os vetos do marco temporal e também da desoneração da folha. Como é que o autor de um pedido tão importante quanto esse vai confraternizar com quem vai julgar esse pedido? É tudo muito estranho, é tudo muito impróprio, na opinião também desses parlamentares, né? Eu, inclusive, a gente tem ouvido aqui, né? Os senadores, por exemplo, contaram que ministros do Supremo Tribunal Federal ligaram para diversos senadores da República pedindo voto para Flávio Dino, ministros do Supremo.
a gente percebe mesmo o envolvimento político, né, de alguns ministros da Suprema Corte com o atual governo, o que torna tudo ainda muito mais estranho e também considerado impróprio pelos parlamentares, né? Porque, afinal de contas, esse tipo de relação, né, são relações institucionais, digamos assim, tão íntimas, tão próximas. Isso é coisa de regime bolivariano, como na Venezuela, né? De qualquer maneira, no Brasil é preciso levar em conta que aqui essa coisa de confraternização da firma, né, com os colegas de trabalho, etc. e tal, é muito comum. Os brasileiros são muito amáveis, afáveis. O presidente do Supremo Tribunal Federal, por ser presidente do STF, resolveu promover em sua casa um jantar de confraternização com os colegas do Supremo Tribunal Federal, mas aí a bancada governista no Supremo disse: epa, eis aqui uma oportunidade de enfiar o presidente Lula nessa história, e é isso que explica o jantar que tanto suscita indagações nesta terça-feira aqui em Brasília. Agora nós vamos a Paris com as novidades do dia. Muito bom dia, Sônia Blota.